Bem, agora vamos falar sobre as competências que a liderança deve ter. Competem aos gerentes, supervisores encarregados e aos outros ocupantes de cargo de chefia zelar pela harmonia no serviço, bem como pelo espírito de cordialidade e colaboração com relação a seus subordinados e a seus superiores. Então, os líderes devem ser os primeiros a dar exemplo e a manter um clima amistoso, um clima harmônico dentro do ambiente de trabalho. Manter a boa ordem e segurança no serviço de sua responsabilidade. Então, mais uma vez, o líder deve ser responsável por manter essa ordem dentro do ambiente, trabalhando da forma mais correta possível, procurando dar os melhores exemplos. Não abusar ou exercer em sua autoridade. O líder não deve impor a sua autoridade pela força, ou então não deve extrapolar essa autoridade, indo além, agindo de má fé, agindo de uma maneira a coagir, de uma maneira a forçar. Ele deve apresentar as regras e fazer a equipe seguir essas regras, e não agir de uma maneira autoritária, da forma como ele pensa, impor de uma maneira abusiva, de uma maneira excessivamente grosseira, agressiva, e sim procurar trabalhar de uma maneira harmônica, como foi falado no item 1. Cumprir fielmente e sob todos os aspectos o presente regulamento. Então, essas normas têm como objetivo balizar as boas práticas de trabalho. Então, é muito importante que os líderes sejam os primeiros a exercerem de maneira correta e a conhecer tudo que está dentro desse manual, até para poder cobrar que a sua equipe esteja alinhada com o que as normas internas do supermercado ditam. Então é muito importante que ele conheça e principalmente que ele pratique, que ele seja um exemplo. E agora vamos falar sobre as responsabilidades da liderança. A primeira é explicar à sua equipe a importância do cumprimento dos padrões estabelecidos pela empresa. É dever de todos cumprir as normas da empresa. A gente sabe que muitas vezes tem pessoas que não cumprem os procedimentos que são implantados dentro da empresa. Principalmente quando a empresa tem muito tempo, acontecem de ter pessoas que participam da empresa há muito tempo, quando as regras ainda não estavam sendo implantadas, aplicadas, ou que existia uma certa flexibilidade pelo contexto. Mas quanto mais a empresa avança, quanto mais ela cresce, ela precisa ter regras claras. Então a importância desse manual e a importância desse curso é fazer com que o máximo de colaboradores conheçam o máximo de regras e as cumpram. E aos líderes é muito importante entender essas regras, conhecer todas elas e cobrar para que aconteçam, para com o tempo todos ajam naturalmente dentro do contexto das regras apresentadas nesse manual de normas internas. E que os novatos que forem chegando tenham acesso a esse curso para poder também naturalmente exercer as suas atividades dentro das normas de direitos e deveres estabelecidos aqui nesse manual. Outra responsabilidade dos líderes é reconhecer os méritos de cada colaborador e propiciar igualdade de desenvolvimento, ou seja, dar oportunidade para todos. Então, não é porque eu gosto de um colaborador que eu vou dar a ele uma oportunidade e vetar a outro colaborador uma oportunidade apenas porque eu não gosto. Nós podemos definir parâmetros, podemos definir formatos que vão beneficiar quem trabalha em prol da empresa e punir, ou pelo menos tirar possibilidades de benefícios para quem trabalha contra as normas da empresa. Mas nós não podemos proibir alguém de ter algum mérito, de ter algum desenvolvimento dentro da empresa, apenas por não gostar daquela pessoa. Então, reconhecer os méritos de cada colaborador e propiciar a igualdade de desenvolvimento, certificando-se de que sua equipe
receba treinamento contínuo e adequado. Então é muito importante você, como líder, buscar capacitação e conhecimento, mas também buscar isso para a sua equipe. Além de informações atualizadas sobre este código e as políticas do Deus te pague supermercados. Então é muito importante, até porque algumas normas desse código podem evoluir, podem mudar, podem ficar desatualizadas. E é importante que o líder esteja atento a essas mudanças, essas evoluções. Outra responsabilidade da liderança é não admitir que decisões concernentes à carreira profissional do colaborador se baseiem em relações pessoais, que é como eu falei no primeiro item, eu não posso deixar que por gostar de alguém ou não gostar de alguém, eu vá prejudicar ou facilitar a evolução daquela pessoa dentro da empresa. Caso seja necessário, orientar algum colaborador chamando sua atenção para o cumprimento de alguma norma ou procedimento. Isso deve ser feito de uma forma reservada e utilizar palavras respeitosas. Então não é admissível que o líder xingue, use palavras de baixo calão, que grite, que seja agressivo, que seja intimidador ao corrigir um colaborador. O colaborador está errado, mas o líder não tem o direito de destratá-lo. Pelo contrário, tem que tratá-lo de uma forma correta, de uma forma civilizada, harmonicamente, apontando o que foi errado, aplicando a punição devida e corrigindo o curso de ação daquele colaborador. Muito bem, terminamos essa aula. Vamos para o próximo tema.